Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder. Você tem sentido um peso no peito que não vem de um erro seu, nem de uma falha de julgamento, mas de um silêncio que dura tempo demais. Pare agora. O que estou prestes a revelar não é para todos que ouvem, mas é especificamente para você. Algo aconteceu na sua vida nestes últimos dias, algo que você mal consegue articular, mas que deixou o seu espírito em estado de alerta. Este domingo não é um domingo comum. Ele marca a fronteira entre o que você tem suportado e o que você está prestes a receber. Este é o momento em que a espera silenciosa chega ao seu fim, porque o que você tem buscado em segredo foi finalmente aprovado nas alturas. Ao longo desta conversa, você vai reconhecer os 5 sinais que têm se manifestado no seu cotidiano e entender por que eles não são coincidências, mas coordenadas. Você vai compreender o padrão invisível que tem mantido o seu grande amor à distância e, acima de tudo, vou proclamar sobre a sua vida a confirmação de que esse ciclo de solidão foi encerrado pelo próprio Criador. Você precisa ficar até o final, pois o que vou entregar não é uma teoria, é uma chave. Você tem notado a estranheza das coisas ao seu redor. Você acorda, muitas vezes, exatamente no mesmo horário, como se houvesse um chamado insistente para uma vigília que você nem sabia que estava fazendo. Suas conversas com as pessoas próximas parecem ter se tornado ocas, vazias, como se você estivesse falando de uma margem distante para alguém que não consegue ouvir a sua frequência. Você tem tido sonhos vívidos, encontros noturnos, onde o rosto da pessoa que você espera parece se desenhar com uma clareza que o seu dia a dia insiste em esconder. A solidão que você sente não é uma maldição, é um isolamento de proteção. É o processo de calibração do seu coração que está sendo limpo de todas as frequências que não pertencem ao nível de amor que Deus preparou para a sua história. Você não está estagnado. Você está sendo Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10,000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que outra temporada de tu favor passe sem que te des conta. Parado. O que você sente como uma demora, na verdade, é a preparação do terreno para algo que precisa de raízes profundas para não ser levado pelo primeiro vento. O ato de digitar esses 3 algarismos é a sua afirmação de que você aceita este alinhamento. É o seu sim silencioso para a colheita que está começando. Digite 888 e depois volte imediatamente para mim. O diagnóstico do que você tem vivido é simples. Você tem tentado forçar uma porta que ainda não estava pronta, operando a partir de uma ansiedade que lhe foi imposta. Por anos,
Você acreditou que a sua validade dependia da rapidez com que você alcançava as coisas, tratando a sua vida como um campo de batalha, onde o esforço bruto seria a única moeda de troca. Mas a exaustão que você sente hoje não é sinal de fraqueza. É a prova de que você esgotou todas as rotas que não levam ao seu destino. Você tem tentado preencher um lugar sagrado com pessoas que não têm a capacidade de sustentar o peso da sua alma. O padrão que você repetiu, a entrega excessiva, a busca constante por validação, o medo de ser esquecido, tem sido a sua forma de tentar garantir que o amor não passaria longe de você. Mas, na verdade, esse medo de ficar só é justamente o que impedia a chegada da pessoa que foi designada para caminhar ao seu lado. Imagine agora uma casa, não uma construção de tijolos, mas a estrutura da sua própria existência. Durante muito tempo, você deixou as janelas abertas para quem não tinha autorização para entrar, e a casa ficou cheia de correntes de ar, poeira e estranhos que apenas visitavam para levar o pouco que você tinha. Deus, como o arquiteto supremo, começou a fechar essas entradas. Ele esvaziou a sua casa não para deixá-la abandonada, mas para mobiliá-la com o que é verdadeiro. O que você chama de deserto é, na verdade, o período de reforma em que o arquiteto está garantindo que, quando o seu grande amor chegar, não haverá mais espaço para o que é passageiro ou infiel. O mobiliário da sua vida está sendo trocado. O que era provisório está sendo retirado. E a paz que você começa a sentir agora, mesmo sem ter nada no campo visual, é a evidência de que a mobília nova já está sendo instalada. Deixe que essa declaração firme a sua posição. Digite agora e volte para o meu lado. Se essa revelação tocou a verdade que você guardava em silêncio, deixe que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Não como um contador de números, mas como um gesto de concordância espiritual com o que foi nomeado aqui. Você tem sentido que, em meio a essa reforma, tudo o que é falso tem se desfeito por conta própria. Isso é a misericórdia agindo. Você não precisa mais lutar contra o que se afasta, pois o que se afasta está apenas abrindo espaço para o que é definitivo. O medo de ser esquecido é uma relíquia de um tempo que não existe mais. A partir deste domingo, a sua postura muda. Você não é mais alguém que busca desesperadamente. Você é alguém que atrai, porque o seu coração está ocupado com a presença do arquiteto que já aprovou o seu par. Existe alguém em sua vida que precisa ouvir isso hoje. Alguém que tem trabalhado muito além das suas forças, alguém que carrega um olhar de cansaço secreto, alguém que mantém a fé mesmo quando todas as evidências dizem o contrário. Aquela pessoa cujo rosto apareceu na sua mente enquanto eu falava, essa pessoa precisa desse conforto. Envie este conteúdo para ela. Não como uma sugestão comum, mas como um ato de cuidado, um ministério de esperança que você entrega exatamente no momento em que ela mais precisa de um sinal de que o fim da espera está próximo. Antes de chegarmos ao encerramento, quero que você firme a sua identidade nesta promessa. Não o faça como um desejo, mas como uma confirmação de que o acordo entre o céu e a sua caminhada está feito. Você está reivindicando o seu lugar na história que foi escrita para você. Você tem carregado o peso de uma busca que, na verdade, nunca deveria ter sido sua para sustentar. Vamos olhar para o padrão que tem moldado os seus dias. Você tem tentado encontrar, nos lugares errados, uma validação que apenas o tempo e o alinhamento correto poderiam trazer. Existe uma exaustão que não vem do trabalho físico, mas do esforço constante de tentar controlar o destino, de empurrar portas que se mantêm fechadas e de forçar conexões que não possuem raiz. Você tem operado sob a ilusão de que, se não procurar, nada virá, e essa crença tem drenado a sua paz. O diagnóstico é claro.
Você tem tentado ser o arquiteto de uma estrutura que você ainda não viu, mas que já está pronta. Você tem aplicado a sua energia em rotas que levam ao deserto, acreditando que a sobrevivência depende da sua vigilância constante, quando, na verdade, a sua maior força está em parar de cavar onde não há água. Esse padrão de procurar desesperadamente não é um defeito de caráter, é apenas uma resposta de proteção que você desenvolveu para não ficar desamparado. Mas a sua vigilância não é mais necessária, porque o que está vindo não precisa ser caçado. Ele precisa apenas de um lugar para pousar. Imagine agora o que acontece abaixo dessa superfície. Há uma metáfora que eu quero que você carregue como uma verdade inegociável. Pense no seu coração não como um campo vazio, mas como uma casa que já foi desenhada e mobiliada por um arquiteto que não comete erros. Enquanto você corria, tentando construir paredes, janelas e portas com as próprias mãos, ele já estava preparando o ambiente interior. Cada detalhe, cada móvel, cada espaço de descanso e cada lugar para partilhar, tudo já foi colocado no lugar certo. Você tem sentido uma ansiedade crescente porque tenta mobiliar uma casa que não é a sua, ignorando que o arquiteto já cuidou de tudo o que é essencial. Ele não está esperando você terminar a construção para depois enviar o amor que você tanto deseja. Ele já aprovou o projeto e já entregou as chaves para quem ele escolheu para habitar esse espaço com você. A casa já está pronta. A mesa já está posta. O lugar onde você vai se sentir seguro, amado e visto já existe. A demora que você sente não é negligência, é o tempo de preparação para que você entre nesse espaço sem carregar os entulhos das construções anteriores que não deram certo. O arquiteto sabe que se você entrasse antes, tentaria derrubar as paredes que ele levantou para a sua proteção. Ele apenas está esperando que você solte as ferramentas de construção que ainda segura, para que possa finalmente entrar e descansar. O ato de digitar essas palavras é o seu reconhecimento de que você não precisa mais ser o arquiteto da própria vida, mas sim o morador de uma promessa que já foi consolidada. Isso é a misericórdia agindo. A solução para a sua inquietação não é uma nova estratégia de busca, mas um retorno radical à entrega. Você precisa compreender que a sua parte não é construir, mas permitir. O esforço é o que nos afasta da fluidez, enquanto a entrega é o que nos coloca no fluxo da providência. Desprenda-se do medo de que, se você parar, a vida passará por você sem te ver. O arquiteto conhece o endereço da casa que ele mesmo preparou para você. Ele não vai errar o caminho, e ele não vai esquecer o que foi planejado antes mesmo de você nascer. Quando você solta o controle, você libera a atenção que impedia o reconhecimento. A exaustão que você sente é o sinal de que você carregou pesos que nunca foram designados para as suas costas. Deixe que o medo de ser esquecido se dissipe como a neblina ao amanhecer, pois quem prepara o banquete não esquece de convidar o dono da casa. Você não precisa mais provar o seu valor para ser digno de um grande amor, porque o arquiteto já garantiu que o ambiente para esse encontro seja o mais perfeito possível. Sua única tarefa agora é confiar no projeto e manter as portas destrancadas para a pessoa que está vindo, sem a necessidade de verificar a cada minuto se ela está a caminho. Ela está, e o encontro será tão natural que você entenderá finalmente que tudo o que você passou foi apenas o processo de mobiliar o seu interior para que, quando o amor chegasse, você estivesse totalmente habitado por paz e não por carência. Existe alguém em sua vida que precisa ouvir este reconhecimento exato hoje. Pense naquela pessoa que você conhece,
que tem caminhado em silêncio, acumulando exaustão sem reclamar. Alguém que trabalha mais do que todos ao redor e ainda assim vê as portas permanecerem fechadas. Pense naquele alguém que mantém a fé intacta, mesmo quando as evidências insistem em dizer o contrário. Alguém que carrega um olhar de espera, uma quietude que ninguém mais consegue decifrar ou compreender. O rosto dessa pessoa acabou de surgir em sua mente enquanto eu falava. Não foi por acaso. Envie esta mensagem para ela agora. Não como uma sugestão, nem como um conselho casual, mas como uma entrega, uma parte da missão que lhe foi confiada. A mesma clareza que foi entregue a você hoje precisa chegar até ela, pois ela também faz parte deste ciclo de renovação que se inicia neste domingo. Antes que encerremos este momento, antes que você retorne às suas ocupações, preciso que você firme um compromisso final consigo mesmo. Não faça isso como um pedido, nem como uma esperança distante. Digite como uma confirmação de quem você é e de onde você está posicionado agora. O acordo que se formou entre a sua audição e esta verdade ao longo destes minutos é o fundamento sobre o qual você viverá a partir de hoje. Digite essas palavras lentamente, permitindo que seus dedos traduzam o que o seu espírito já compreendeu e aceitou como realidade absoluta. Você é comprometido. Você é comissionado. Você é enviado. Sinta o peso dessas declarações em cada fibra do seu ser. O seu tempo de preparo não foi em vão. Ele foi uma forja. A sua espera não foi um vazio, foi um alinhamento. Agora, você não caminha mais em direção à promessa. Você caminha a partir dela. Você está, neste instante, equipado com a certeza de que o arquiteto não comete erros e que o banquete da sua vida já está pronto, aguardando apenas o momento exato em que o par, aprovado pelo alto, se revelará diante de seus olhos, encontrando em você um coração em paz, um espírito livre de carências e uma casa preparada para receber o amor que Deus desenhou. Você compreende agora que o domingo que se avizinha não é apenas a marca de uma nova semana no seu calendário, mas o marco cronológico de uma restauração que já vinha sendo desenhada nas sombras da sua jornada. Durante muito tempo, você olhou para os lados, procurando sinais, buscando em rostos desconhecidos a resposta para uma inquietude que parecia não ter nome. Você buscava alguém que pudesse preencher o silêncio que ecoava nos cômodos da sua rotina. Alguém que pudesse finalmente ler o mapa que você carrega desenhado na alma, mas que ninguém mais parecia ser capaz de decifrar. E, no entanto, essa busca incessante, essa procura por validação em outros, era justamente o que impedia a clareza de se instalar em definitivo. Havia uma urgência em seu peito, um desejo de ser visto, de ser compreendido, de ser amado com a intensidade que você sabe que é capaz de oferecer. Mas a pressa, essa inimiga sutil da plenitude, muitas vezes o fez confundir a carência com a conexão. Você se viu, talvez, permitindo que a solidão ditasse o ritmo das suas escolhas, ou, quem sabe, aceitando menos do que o seu espírito já sabia merecer, apenas para não ter que enfrentar o vazio mais uma vez. Mas tudo isso, cada desilusão, cada porta que se fechou antes que você pudesse tocar a maçaneta, cada conversa que não floresceu, cada esperança que você teve que recolher de volta para dentro, serviu a um propósito superior. Tome fôlego agora. Deixe que o ar preencha cada canto do seu ser, acalmando o pulso e aquietando a mente. O que você viveu não foi um desperdício de tempo, foi a lapidação da sua própria essência. Se você olha para trás e reconhece que houve momentos em que a exaustão superou a esperança, se você sente que a sua sensibilidade foi interpretada por outros como uma fragilidade, saiba que essa mesma sensibilidade é o seu ponto de contato mais puro com o divino.
Existe um alinhamento acontecendo exatamente agora. As peças do quebra-cabeça que você tentou montar à força durante anos estão começando a se encaixar por conta própria, movidas por uma inteligência que não depende do seu esforço, mas da sua rendição. Para que essa clareza se estabeleça de vez, é preciso reconhecer o padrão que o manteve travado. Você passou tanto tempo tentando segurar as rédeas do seu destino, tentando orquestrar os encontros, as datas, as aproximações, que se esqueceu de uma verdade fundamental. O amor verdadeiro não é algo que se persegue, é algo que se encontra quando você para de correr e decide finalmente habitar o seu próprio lugar. Deus, o arquiteto desta obra, já preparou a casa. Ele mobiliou cada cômodo com as virtudes que você precisava desenvolver, pintou as paredes com a paciência que você precisava aprender e abriu as janelas para que você pudesse ver o mundo não mais como um campo de batalha, mas como um jardim de colheitas. Imagine esta casa. Não é uma construção de tijolos e cimento, mas um espaço sagrado dentro de você. Durante muito tempo, essa casa esteve em obras. Houve barulho, houve poeira, houve momentos em que você sentiu que nada ali ficaria pronto, que o projeto era grande demais para o pouco tempo que você tinha. Mas veja agora, a mobília está no lugar. O ambiente está iluminado por uma luz suave que vem de dentro. Uma luz que você mesmo alimentou com cada uma das suas orações, com cada lágrima que você derramou em silêncio, quando ninguém estava olhando. O terreno está nivelado. A porta está destrancada. O arquiteto não apenas construiu, ele abençoou cada centímetro da sua morada interior, garantindo que, quando a pessoa certa chegasse, encontrasse em você não alguém desesperado por preencher uma lacuna, mas alguém transbordando de uma plenitude que é impossível de ignorar. Não é sobre estar preparado para uma tarefa, é sobre estar pronto para receber o que já foi aprovado para a sua vida. O ato de digitar essas 3 palavras é o seu selo de aceitação. É o momento em que você admite que a espera acabou e que, a partir de agora, você habita o espaço que lhe foi reservado. Digite, sinta essa verdade se assentar em seu peito e depois retorne para a nossa conversa. Perceba que essa prontidão altera tudo. Ela altera o modo como você caminha, o modo como você fala, o modo como você olha para quem cruza o seu caminho. Quando você está em paz com o seu próprio interior, você para de emitir o sinal da necessidade e começa a emitir o sinal da presença. E é essa presença, essa aura de quem sabe exatamente quem é e o que merece, que atrai o amor que foi, desde o princípio, aprovado pelo alto. Você não precisa mais se esconder, nem precisa mais se vender por migalhas. Você é, neste momento, um campo magnético de propósito. Sabe, muitas vezes nos sentimos como um barco que insiste em navegar contra a maré, queimando toda a energia apenas para não recuar. Mas a vida, quando vivida na entrega, funciona como um rio. O rio não se esforça para chegar ao mar. Ele apenas permite que a gravidade o conduza. O seu esforço atual, a sua constante busca por controlar o amanhã, é o que o mantém longe das águas tranquilas. Solte. Deixe que o fluxo da providência tome conta. O amor que chega neste domingo não é um intruso, é um reconhecimento. É como se, ao se encontrar, vocês percebessem que já se conheciam há muito tempo, talvez de antes mesmo de se verem fisicamente. E se o que conversamos aqui hoje fez sentido, se tocou uma parte de você que parecia adormecida, permita que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Um selo invisível que diz que você reconhece o que foi nomeado aqui como sendo a sua verdade. Você tem se sentido assim, não é? Como alguém que carrega um tesouro no bolso, mas que tem medo de abrir a mão para mostrar.
Você protegeu o seu coração com uma armadura que em algum momento serviu para protegê-lo, mas que agora só serve para isolá-lo. O domingo que se aproxima é o dia em que essa armadura se torna desnecessária. O amor que Deus aprovou para você é um amor que não exige que você lute. É um amor que convida você a descansar. Ele é o complemento da sua paz, não o distúrbio da sua rotina. Entenda que, ao se abrir, você não está se expondo ao perigo. Você está se expondo à luz. E na luz, as sombras da dúvida não sobrevivem. As conversas que antes pareciam vazias começarão a ter substância. Os gestos que antes passavam despercebidos ganharão um novo peso. Você perceberá que as pessoas ao seu redor também estão mudando, porque você, ao mudar a sua frequência, mudou o mundo que você habita. O domingo é o ápice desse processo. O momento em que o invisível se torna visível, em que o desejo se torna encontro. Não se preocupe com os detalhes. Não tente adivinhar como será, onde será ou o que a pessoa dirá. O mistério é parte da beleza. Apenas confie que o arquiteto conhece o seu endereço e que a entrega está a caminho. O seu único dever, de agora em diante, é permanecer na casa que foi preparada. Mantenha o coração aberto, a casa limpa e o espírito em prontidão. Você não está mais no tempo da espera. Você está no tempo da revelação. Existe alguém em tua vida que precisa ouvir estas palavras justo à hora. Alguém que tem caminhado por uma senda de muita retidão, mas que, ao final do dia, sente o peso do silêncio de uma casa vazia. Alguém que você conhece, cujo rosto acabou de cruzar o seu pensamento enquanto eu falava. Pode ser um amigo que trabalha incansavelmente, alguém que mantém a fé intacta apesar de não ver os frutos, ou aquele ser humano que você percebe que secretamente anseia por uma conexão que ressoe com a alma. Não guarde essa revelação apenas para si. Envie esta mensagem para essa pessoa, não como um conselho, mas como uma entrega. Talvez você seja o canal pelo qual a esperança chegará ao coração dela neste domingo. Faça esse gesto como um compromisso de bondade, sendo o portador de uma notícia que o tempo já preparou para ser entregue. Antes que este ciclo se encerre, e antes que você retorne ao ritmo da sua vida cotidiana, tome um instante profundo. Respire fundo e sinta a solidez do que foi compartilhado aqui. Este não é um desejo passageiro, é uma realidade que já começou a se mover no campo do invisível. Quero que você afirme a sua posição nesta nova estação. Digite no espaço abaixo as palavras: Eu sou o escolhido. Não o escreva como quem pede um favor ou como quem teme a dúvida. Escreva como quem assina um documento definitivo, como alguém que reconhece o contrato que foi selado entre o propósito divino e o seu caminho pessoal. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora.
antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.